versículo 6b, e sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a nossa confiança. E aqui confiança é fé. A confiança e a altivez da esperança. Aí lá no versículo 12, cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela falta de fé, pela incredulidade. Porque pela falta de fé e pela incredulidade, a gente se afasta do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pela falta da fé, nosso coração vai se endurecendo, porque sem fé o pecado toma conta de nós. E por fim, termina dizendo, nós nos tornamos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial, a nossa fé dos primeiros dias. Como é que nós mantemos esta fé dos primeiros dias? Como é que nós nos unimos e nos tornamos parceiros de nosso Senhor Jesus Cristo? Vou até ver aqui, exatamente esta palavra, tornamo-nos parceiros de Cristo, ou seja, tudo que fazemos temos Jesus ao nosso lado, fazendo par conosco. Quem é o parceiro? É aquele que faz as coisas comigo aos pares. O parceiro é aquele que não me deixa estar sozinho no que eu vou fazer. Se eu sou parceiro dele, naquilo que ele faz, eu estou com ele. E se ele é meu parceiro, naquilo que eu faço, ele está comigo. A fé nos torna parceiros de Cristo. Tudo que nós fazemos pela fé, Cristo está conosco. E é isso que vai enchendo de poder a nossa vida. E foi isso que os apóstolos viveram. Quando você olha, né, para essa questão da fé e vê como isso se manifestou na vida de Pedro, Pedro com uma pregação, mas cheia da força de Deus. Porque nós podemos fazer pregações sobre tantas coisas, podemos fazer uma pregação até contra Deus. E tem gente que prega contra Deus, tem gente que prega contra a palavra de Deus, tem gente que prega contra a família, tem gente que prega contra a ordem natural das coisas. Então, uma pregação, por ser pregação, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo não, viu? Ah, porque a pessoa está pregando, então a graça de Deus está com ela. Calma aí, a graça de Deus está com ela se ela, pela fé, é parceira de Cristo. Se o que ela está fazendo com Jesus. Se na sua pregação ela dá voz ao Cristo Senhor, aí a pregação é cheia do Espírito Santo, aí é cheia do poder de Deus. E Pedro, com uma única pregação, mas cheia do Espírito Santo, diz a palavra de Deus que converteu 5.000 pessoas. Sem contar mulheres e crianças. É gente. Por que muitas vezes, apesar de tantas tentativas, a gente não consegue trazer uma só pessoa para Deus? Você já se perguntou? Hoje, 1.000 palavras, 10.000 palavras, 1 milhão de palavras, não é o bastante, dependendo da boca de quem saia, para trazer uma só pessoa para junto de Deus. Aí eu te pergunto, mas o discurso era a respeito da Sagrada Escritura. Mas a pessoa estava falando, e falando até bem de Jesus. Por que não foi capaz de mudar a vida de alguém? Está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Está faltando o poder do Espírito Santo? O Espírito Santo não está sendo mais derramado? Não. Falta contar com Jesus. Falta pela fé ser parceiro de Jesus. Falta trazer Jesus para tudo aquilo que nós fazemos, porque olha o que nos diz o próprio Senhor: sem mim nada podeis fazer. Falta confiança nas promessas de Deus. Não é uma promessa de Deus que diz:
imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Mas nós temos dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Nós temos dificuldade de acreditar nas promessas do Senhor. Nós somos investidos do poder do Senhor que Ele dá a quem quer. Mas para isso a palavra aqui tem um contanto. Contanto que pela fé nós sejamos parceiros de Cristo. Que nós não abandonemos a nossa fé nele. Que nós não deixemos de lado a nossa confiança inicial. Que nos mantém constante até o fim, que nós não deixemos de esperar neles. Então, duas coisas importantes aqui, a partir desta palavra: nunca cair no erro de duvidar, fé, tá? Fé, nunca cair no erro de duvidar do que pode o amor de Deus, porque o amor de Deus pode tudo, pode inclusive o que você está mais precisando nesta manhã. Pode inclusive aquilo que te disseram que não pode mais ser feito. O amor de Deus tem o poder de fazer retroceder as coisas. Porque eu e você não podemos voltar no tempo, mas o tempo está nas mãos de Deus. Eu e você não podemos voltar no passado, mas o nosso passado é presente para Jesus. Jesus pode interferir no nosso passado agora, nesse momento de agora, nesse dia de hoje, curando-nos das marcas ruins que se firmaram em nós a partir do que aconteceu. Então nunca duvide do que pode o amor de Deus. O amor de Deus pode mudar as circunstâncias? Pode. Pode converter os corações mais duros? Pode. Pode reconstruir um relacionamento destruído? Pode. Pode devolver a sua saúde emocional? É uma das coisas mais fáceis para Deus, porque isso é natural quando nós vamos nos unindo a Ele. O Senhor organiza o nosso coração por dentro. Deus põe em ordem até os nossos pensamentos, você sabia? Nunca duvide do que pode o amor de Deus, mas também nós não devemos pensar minimamente que o poder que nós recebemos de Deus nos pertence, que somos nós quem fazemos as coisas. Então, duas coisas aqui nós precisamos ter para manter a nossa fé saudável. Primeiro, entender que quando entra o amor de Deus e nós somos parceiros de Cristo e Cristo está conosco, tudo é possível, porque o amor de Deus não tem limites. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que essa força que nós recebemos, essa graça que nós recebemos, que nos levanta, que nos põe de pé, que nos faz continuar, não provém de nós, nem do nosso otimismo, nem das nossas motivações simplesmente, mas do próprio Senhor, é poder de Deus que se manifesta para nós. Então, fé, irmão. Nesse dia de hoje, diante da palavra de Deus, fé. Porque casos desesperados não existem. Nós é quem desesperamos das pessoas, nós é quem desistimos das situações, mas não nosso Senhor. Para Deus, nada é impossível. Não existem casos desesperados para nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele ressuscita os mortos, o que é que Ele não pode fazer? Se Ele é capaz de tirar do túmulo alguém que já estava lá, apodrecendo e fedendo, o que é que Ele não é capaz de fazer? Então só se desespera quem não conhece a Deus. E eu te pergunto, você conhece a Deus? Você mantém a sua fé nele? Fé em Jesus. Fé nas promessas de Deus para você. Fé, jamais dizer que alguém é um caso perdido. Porque nós tomamos a liberdade de qualificar as pessoas segundo esses critérios. Esse daqui passa, aquele dali não passa, esse daqui está perdido, esse daqui está salvo, esse daqui é santo, aquele de lá não é. Olha, eu desisti de estabelecer esses critérios, porque só Deus sabe quantas vezes eu julguei e falhei. E às vezes aquilo que a gente elege, que a gente escolhe, que a gente promove e que a gente acha que é o suprassumo do que existe de melhor, às vezes depois que a gente conseguiu
fazer essa escolha, a gente percebe que não era nada daquilo que a gente pensava, que a gente se equivocou profundamente, que a gente julgou mal aquela situação, que a gente julgou mal aquela coisa, que a gente julgou mal aquela pessoa, e o contrário também. Às vezes aquela pessoa, aquela circunstância, aquele caminho, aquele serviço que se nos apresentou, parecia tão fraco, tão vazio, não é? Parecia uma coisa desprezível e, no entanto, todo bem nos esperava ali. A graça de Deus nos esperava naquilo que aos nossos olhos não fazia o menor sentido. Então tenha fé em nosso Senhor e confie mais nele do que nos seus critérios de justiça. Confie mais em Deus do que no seu fraco discernimento. E entenda isso: para Deus não existem casos perdidos.